I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotion. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. E hoje, dando continuidade às nossas aulas, nós vamos falar da última via aferente de sensibilidade. Nós já falamos do tato epicrítico, da sensibilidade vibratória, já falamos também da propriocepção, falamos da pressão, do tato protopático, e hoje nós vamos falar da nossa última via que sobe, que leva informação para o nosso sistema nervoso central, que é a via de dor e temperatura. As vias que levam essa informação, capta do meio ambiente, leva a informação para o nosso sistema nervoso central, é a via de dor e temperatura, é a via neoespinotalâmica e a via paleoespinotalâmica. Hoje nós vamos falar da via neoespinotalâmica. Para que essa informação chegue ao sistema nervoso através dessa via, nós passamos por 4 fases basicamente. A primeira fase é a fase do receptor, onde o receptor recebe essa informação e depois essa informação se transforma em impulso nervoso. A segunda fase é o trajeto periférico, que é a via que vai levar dos pontos periféricos até o centro, lá no nosso sistema nervoso central. A terceira fase é o trajeto central, que é o trajeto que vai formar aqui os tratos espinotalâmico, lemnisco espinal. Então, esse é o trajeto central, lá na nossa medula, e vai ascendendo até o sistema nervoso central. E a quarta fase, que é a área de projeção cortical, onde os axônios vão formar as radiações talâmicas lá para o nosso córtex, tá bom? Lá no nosso giro pós-central, para poder codificar essa informação, fazer a interpretação da informação pela linha aferente, ascendente, e depois, quando a gente fala de giro pós-central, a gente está falando da via de sensibilidade, lembrando que a via de sensibilidade sempre vai chegar lá pela medula, na parte posterior, e depois, que vai ser a próxima que a gente vai ver, que é pelo giro pré-central, que vai ser a resposta motora para esse estímulo que foi captado no nosso ambiente, ok? Bom, entendido isso, imagine que a gente levou uma pancada lá na nossa mão. A via neoespinotalâmica, ela é responsável pela dor aguda, que é aquela dor de pontada, que dói na hora. Aquela dor que dói na hora. Diferente da dor crônica, que a dor crônica, ela sempre está presente e não tem cura, tá? Normalmente a dor aguda dura até uns 3 meses, até, tá, gente? Não quer dizer que dura 3 meses, até uns 3 meses. Passando disso, ela já passa a ser uma dor crônica. Então, a gente recebeu aqui um estímulo, uma pancada do meio externo. Tem o nosso receptor, que vai captar essa informação. Esse receptor, ele vai ser através das terminações livres do nociceptor, que é o responsável por fazer a leitura da sensibilidade da dor. Então, é noce, de nocivo, aquilo que nos fere, que nos traz dor. Nociceptor.
E para o de temperatura, os termorreceptores. Tá ok? Eu vou deixar aqui embaixo um artigo que explana um pouco mais sobre os receptores, porque existe cada um para detectar o tipo de sensibilidade, como o mecanorreceptor do tato, como os quimiorreceptores do paladar e do olfato, os termorreceptores que percebem a temperatura, os nossos receptores que percebem a dor. Então, vou deixar esse artigo aqui para vocês verem, tá bom? Bom, então recebemos o estímulo lá de dor, uma pancada. Essa dor aguda vai ser trazida pelo nervo periférico através do quê? Dos nossos neurônios sensitivos até a nossa medula espinhal. Esses serão os neurônios de primeira ordem, tá? Esse caminho periférico aqui será o neurônio de primeira ordem. Os prolongamentos do neurônio, ele é bem grande, então ele vai se radiando, se ramificando e formando os nervos. Esses nervos, eles ascendem lá para os gânglios. Lembra que a gente falou em outra aula? Nos gânglios sensitivos, formando os neurônios de primeira ordem. Quando ele chega, passou pelos gânglios sensitivos, ele chega na medula pelo corno posterior, lembra lá do nosso H medular? Lá na parte cinzenta da nossa medula. Então, essa informação, esse estímulo, ele é transformado em impulso nervoso. Esse impulso nervoso chega aqui pela medula, na parte posterior, no corno posterior, e aqui ele faz uma nova sinapse, se transformando num neurônio de segunda ordem. Fez a sinapse, como é um estímulo de dor e temperatura, esse neurônio aqui, esse estímulo, ele vai cruzar para o lado oposto da nossa medula. Se ele vinha por aqui, ele vai cruzar para cá. Cruzou, ele sobe até a altura da ponte. Lembra a ponte que nós vimos? Que fica embaixo da medula, juntando o bulbo, o mesencéfalo. Então, aí na altura da ponte, ele vai se cruzar, as fibras deles vão se cruzar do trato espinotalâmico lateral com o trato do espinotalâmico medial. E nessa altura, eles vão se juntar e vão transformar e vão construir o leminisco espinal, ok? E aí eles vão ascender, continuar ascendendo. Toda vez que um estímulo é sensitivo, ele vai ascender. Quando ele for motor, ele vai descender. Então, ele ascende até o tálamo. Chegando no tálamo, nós vamos fazer outra sinapse, transformando no neurônio de terceira ordem. Os axônios desse neurônio, eles vão se expandir e vão transformar em radiações talâmicas, tá? Que vai passar pela coroa radiada, perdão, tá calor, gente, pela coroa radiada, e vai chegar essa informação, começar a ser processada, ela começa a se organizar lá no tálamo, tá? Mas aí ela começa a ser processada, que tipo de informação é essa? Lá no giro pós-central. Bom, e como hoje vai ser a última nossa aula sobre sensibilidade, sobre as vias sensitivas, eu vou trazer uma correlação com o autismo, como eu havia prometido. No autismo, essa sensação de dor
e de temperatura, não são todos, tá, gente? Porque cada autista, ele tem um perfil, então precisa ser avaliado. Existem autistas que têm a informação da dor, chega, tá? Ela chega, ela tem essa conexão neural, ela chega, mas o autista, normalmente, alguns casos, tá? Ele é indiferente à dor. Ele não se importa com a dor, ele sente a dor, mas ele não se importa, ele não tem uma resposta em relação a essa dor. Então, ele é indiferente. A dor, temperatura, existem autistas que passam horas sem comer, ele não percebe os estímulos nem externos e nem internos. Então, existem outros autistas que já têm muito estímulo de dor. Então, ele é muito sensível à dor. Então, os que são hipossensíveis e os hipersensíveis. Hipo e hipor. Hipor quando é baixo e hiper quando é alto. Quando ele é baixo, como eu disse, eles não tem nenhum tipo de resposta à dor. Ele tá lá sentindo a dor, mas para ele é indiferente. Teve um corte, para ele é indiferente. Ele não tem uma resposta para lidar com aquilo. Já os hipersensíveis, quando eles têm a hipersensibilidade, a alta sensibilidade, o que acontece? Até uma etiqueta de roupa causa desconforto. Às vezes você está pegando apenas, tocando nele, ele já acha que você está batendo, porque essa sensibilidade ela é muito alta. Então, por que o autismo acontece isso no autismo? Alguns estudos dizem que está relacionado à integração sensorial. Existem várias regiões do nosso cérebro que é responsável por determinadas ações e o autista tem essa dificuldade de fazer essa integração. Ou então ele tem um aumento da sensibilidade ou uma diminuição da sensibilidade ou de uma capacidade. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Espero vocês. Até já. Se inscreve no canal. Beijo.